Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, eu irei trazer aqui alguns trechos de um debate sobre o dízimo, onde o pastor Elias Soares, que é um pastor bem conceituado no meio pentecostal, ele traz uma visão muito interessante sobre o surgimento do dízimo, se o dízimo é realmente aceito, né, é aceitável nos dias de hoje. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo, porque com certeza vai te ajudar muito no seu estudo, no seu entendimento e também na aplicação do dízimo nos dias atuais. Amém? Mas antes de passar aqui os trechos do debate, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like, também se inscrever aqui no canal, porque esse canal aqui é um canal de boas novas, é um canal que a gente leva a palavra de Deus. Então, nada melhor do que você se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Deus abençoe, fica até o final desse vídeo e não deixe de deixar o like aí, comentar e também se inscrever no canal. Um grande abraço, bora pro vídeo. O tema do debate é dízimo. É preciso manter o dízimo no tempo da graça? Sim ou não? Pastor Elias Soares, suas primeiras considerações, né? O dízimo é uma contribuição que deve ser mantida no tempo da graça, biblicamente ou não? Bom, antes de tudo, é importante salientar o que significa a palavra dízimo, né? A palavra dízimo vem do hebraico maaser, que de aser, que significa 10, logo aplicado ao dízimo, 10%. O dízimo, antes de tudo, ele é uma contribuição muito combatida nos dias atuais, né? Principalmente, não dizendo que o pastor Geraldo seja, mas por uma ala restauracionista, né? E também por alguns chamados desigrejados, né? Que militam contra a prática de qualquer tipo de contribuição e, em especial, dízimos e ofertas. Mas é importante salientar que o dízimo, em primeiro lugar, ele não é da lei. Ele foi incorporado à lei. Então, quando nós dizemos assim que o dízimo é da lei, que é o dízimo cristão, não existe dízimo cristão e nem dízimo da lei. Existe o dízimo na Bíblia. E quem instituiu foi o próprio Deus, levando Abraão a contribuir com os dízimos. Na verdade, na época, o nome dele era Avram, que é Abrão, pai elevado, pai exaltado. Mas ali Deus não institui, né, Elias? Naquele momento do dízimo de Abraão, eu não lembro, assim, não tô lembrando o texto aqui, esses litros, mas parece que Deus não pediu ali, né? Deus não pediu, foi um ato de gratidão da parte dele, né? Que veio de Abraão. Que veio de Abraão naquela guerra contra os reis, e ele, como um gesto de adoração, de gratidão pelo que Deus fez acerca dele, né? E ele ali, o nome do Senhor é louvado, inclusive, pelo próprio Melquisedeque, que o chama de El Elyon, né? O Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é o soberano, aquele que é o possuidor de tudo, aquele que é dono de tudo. Já começa por aí a instituição, porque ele é o dono de tudo, é o possuidor de tudo, então eu estou aqui entregando para ele, ao dono de tudo. Eu quero acreditar que ele foi movido por Deus ali para ter esse gesto. Isso é tão verdade que depois Deus institui isso no período da lei, né? E é interessante que ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Há quem diga na internet que Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque, né? Que foi o contrário, Melquisedeque entregou o dízimo para Abraão. Sabia? Diz que tem alguns que dizem isso. É indefensável no texto. É indefensável. Agora, como é que a gente resolve esse problema do ponto de vista hermenêutico, exegético? Quando você tem um texto difícil de ser solucionado nas Escrituras, você apela aos textos paralelos, onde nós encontramos uma reverberação desta prática no Novo Testamento que possa asseverar e assegurar que realmente foi Abraão que entregou para Melquisedeque e não o contrário. Quando você vai, por exemplo, para Hebreus capítulo 7. A Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é segundo a ordem de Arão. Olha que interessante. Não é segundo a ordem de Arão. Então, se o dízimo fosse uma prática legalista, em Arão, ali no caso, deveria cessar, porque Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Levando em consideração que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tanto os deveres
quanto também os direitos são os mesmos, porque continuam a mesma linhagem sacerdotal. Assim como todo o sacerdócio, desde Arão até Abias, tinham o mesmo direito, era uma mesma prática, da mesma sorte há um outro sacerdote que não tem substituto, porque é somente Jesus, se ele é a segunda ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu os dízimos, é fato que Jesus continua recebendo os dízimos. Agora, aqueles que são contra a prática do dízimos, eu gostaria que eles me apresentassem uma prática normativa para a igreja de contribuição para a sustentação do ministério da igreja. Se existir esse texto como normativo, eu termino o debate agora. Tá ótimo.